Olá, estamos de volta no podcast Negócios à Mesa. E a outra vez tivemos duas pessoas maravilhosas, foi a Carol Olinda e a Dani Machado, que falaram sobre a comunicação, a divulgação da gastronomia. E para falar sobre tendências da gastronomia, que também tem muito conteúdo também, que tem muita informação, muito estudo na gastronomia. Estamos aqui com a Andréa Sogenfrei e com a Jussara Voz. Quem que não conhece a Andréa Sogenfrei? Quem não conhece a Jussara Voz? Você que está nos assistindo, fala um pouquinho de você, Jussara. Minha relação com a gastronomia, né? Bom, é um prazer estar aqui com você e com a Andréia, claro. E é interessante porque a minha relação com a gastronomia, eu já era jornalista e atuava na área, mas surgiu de uma necessidade até, ser feliz. E aí Com esse sorriso, né, André? Não é difícil você ficar triste com ela, cara, com a Jussara, né? E aí fiz essa transformação, né? Então eu gostava de escrever, mas já cozinhava e gostava de comer bem. A cozinha em casa era essa cozinha que a gente defende hoje, né? Com galinha no quintal, com massa fresca feita na hora ali, com todo cuidado, enfim. E mesmo assim, com essa comida muito bem feita, eu já era muito exigente. Ou muito fresca, quem sabe o que dizem. E aí, de repente, né, entrei profissionalmente, fui descobrir, isso tem mais de 20 anos, que tinha congresso de gastronomia. Eu falei, nossa, tem congresso de gastronomia? E aí fiquei... assim, como eu vou te dizer, aficionada, louca, né? Porque aí você vai atrás de tudo que está acontecendo e mergulha de cabeça. Deixei por um tempo minha outra paixão, que é cultura, literatura. Então, quando dava, eu fugia, ia para um museu, mas nas viagens que eu comecei a fazer focada na gastronomia, focada em conhecer o que estava acontecendo no mundo, né? Eu acabava deixando esse outro lado. E foi maravilhoso ver o movimento que estava acontecendo no mundo, né? Esse movimento de resgatar a raiz e de transformar cidades pelo turismo, né? Então, aí nasceu o projeto do Gastronomia Paraná e a relação com a Andréia no Bom Gourmet, que sempre foi a parceira, a Brasel também, mas a Andréia, acho que a gente fez muita história muito, junto, né? Choramos muito também, indignadas, né? Querendo mudar o mundo, né? Sempre, mas a gente continua. E você, André? Então, estava tentando fazer um cálculo aqui. A minha história começa lá por 2004, por aí, 2005. Eu já também sou jornalista, né, de formação, e eu trabalhava numa área dentro da Gazeta do Povo que era desenvolvendo projetos. E já existia uma página que era do Bom Gourmet, produzido pela Mariã Guimarães, maravilhosa, né? Foi ela que fundou, porque ela teve esse olhar importante, né, de fazer essa associação da gastronomia com o turismo. Ela era editora de turismo na época e viu que tinha essa conexão, era muito importante, né, essa temática dentro do turismo. Então, ela lança esse espaço chamado Bom Gourmet. Mas, na época, me chamaram porque eu desenvolvia muito projeto. Então, como é que a gente faria para fazer algo além ali do editorial, né, da gastronomia? E eu lembro que, estudando muito dessa área, começava o movimento do vinho. Então, a gente começou fazendo um projeto de vinho, né, um suplemento, e que foi um sucesso, foi super bacana. No ano seguinte, vamos fazer novamente. A gente falou, tá, mas daí, vamos estudar de novo o que está acontecendo. Aí fizemos o clássico. Agora parece tão simples falar queijos e vinhos, né? Mas naquela época já era algo, né, assim, diferente. E no terceiro ano, quando a gente foi chamado, né, a fazer, a gente olhou e falou assim, olha, está se falando muito sobre harmonização.
E quando você fala assim de pesquisa, vamos lembrar, não é como era hoje, né? Como você pega e joga no celular uma pesquisa e descobre o que tem de tendência, pergunta lá para a inteligência artificial quais as maiores tendências, as principais tendências do setor gastronômico, e ele te responde em segundos. Não existia isso, né? E daí, quando a gente fez esse especial sobre vinho e a harmonização, foi muito legal a aceitação. E eu lembro que daí foi, inclusive, a mãe da Ana Amélia, a dona Terezinha, que falou assim, mas é isso que a gente vê lá fora, que os restaurantes, né, estão fazendo, os europeus, lá nos Estados Unidos. Eles começaram, né, com esse movimento dessa junção, digamos assim, né, de como que você vai harmonizar. E ela falou, então é isso, fizemos, foi um sucesso. E ali a gente começou, daí falou assim, como que a gente faz para ter recorrência? Então começamos a falar sobre o projeto, e eu confesso para você que a primeira reunião para desenvolver isso aí foi dentro de um café, dentro de uma lotérica perto da Gazeta, que de gourmet não tinha nada. Mas foi um mergulho bem importante, assim, e de lá para cá a gente não parou mais, né, desenvolvendo muitos projetos. Em 2009 a gente lança o Prêmio Bom Gourmet, também muito inspirado, né, na questão do que existe, que as pessoas buscam curadoria, elas buscam, né, é uma forma também do estabelecimento melhorar o seu produto, o seu processo, enfim. Então, a gente vem de lá para cá inventando alguma moda aí. É porque nossa história, né, na verdade, se falar da boa gastronomia, da preocupação, é recente. A gente tinha comida caseira, de bons restaurantes, sempre teve, né? Mas da preocupação de ter uma comida mais elaborada, né? Mais apresentada. Você não tem visto isso também, que é pouco tempo? É, claro, porque não tinha nem escola, né? As escolas são recentes, então esse movimento que a gente baliza aí mais ou menos 20 e poucos anos, 23 anos, mas do surgimento dos congressos, foram as escolas, que vai ensinar com técnica, né? E vai atender um público que começa a ficar um pouco mais exigente, que quer uma comida diferente ou melhor, enfim, porque a gente aprende comendo, né? É claro que o curso é fundamental, mas você tem que provar, e provar de vários tipos, de vários lugares, né? Para ir formando esse paladar mesmo. Eu acho que é isso que pesa no fim das contas, assim, porque a gente tem aí meios hoje em dia, até como a Andréia lembrou, da inteligência artificial, e técnicas e ferramentas, Instagram, ferramentas de marketing, mas o que leva um restaurante a ficar conhecido ou ser bem frequentado, é claro que pode até a gente ter aí exceções, mas é a boa comida, né? Então, eu falei agora, vai sair a matéria, né, no Bom Gourmet, de um restaurante que entrou nessa lista que é super desejada aí pelos, né, donos de restaurantes e chefes, que é a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. Ele não tem nem site, ele não tinha nem Instagram, e ele está num lugar que é completamente isolado, que é assim uma vilazinha que não tem nada ali de atração, enfim, para você ir até o restaurante dele. Mas ele teve a sorte de perto ter um ponto, que é San Sebastián, né, que tem ali briga com Paris e Tóquio dos números de restaurantes com mais estrelas Michelin ou bem classificados nessa lista. Ele estava perto e os chefes começaram a ir no restaurante. E aí, os chefes vão, deve ter alguma coisa boa aí. E isso deu essa fama, mas por quê? Hoje ele mudou um pouquinho em relação a isso, porque todo mundo fala, mas você tem que você tem que aparecer. Ele não fecha o restaurante, ele tem férias, quando ele não está lá, e ele não sai, não deixa o restaurante, e ele está na cozinha. Então, isso explica muito, né, do que a gente fala de receita, digamos, né? É boa comida. É claro que
conta aí o atendimento, até às vezes mais, porque você lembra, se você foi bem atendido e a comida estava ok, você volta. Agora, se ao contrário, né, o atendimento foi ok ou para menos péssimo, né? E a comida era boa, você não volta. É bem por aí mesmo. São movimentos importantes. Essa questão que a Jussara colocou da escola, da academia, da formação, ela é super importante. Se lembra, né, Ju, a gente conversou muito lá atrás, quando a gente lançou os novos talentos dentro do Prêmio Bom Gourmet. O que a gente fez? A gente recorreu à academia, que a gente queria valorizar mesmo as instituições. Então, cada escola indicava um profissional recém-formado e que tivesse, né, em atuação. Vamos lembrar que o primeiro que participou e ganhou, né, essa etapa ali do chefe revelação foi o Lênin. Né? E, na época, o Lênin era sous-chefe do Ivan no Terra Madre. Né? Então, ele nem estava à frente, né? Mas era muito visível a determinação dele, o quanto ele prezava pela técnica, né? Sempre muito estudioso e tal. E dali para frente, foi só um crescimento, assim, né? Sempre pautando por isso. Então, acho que essa questão da academia ela é super importante, essa troca, né, de informação. Eu acho que isso, só cortando um pouquinho nessa trajetória dele, eu acho que foi importante a gente trazer pessoas de fora para cá, para os nossos chefes aqui, né, conhecerem e eles saírem. Então, o Lênin saiu, foi para o... na época não era Epice, não era a OTEC do Landgraf, né? Isso. Foi para o LaSalle, que são pessoas que já tinham uma formação e uma vivência no exterior. Foi para o Central. Sim, foi bem na época ali que ele ia abrir o Nômade, né? E que teve uma questão da obra, né, que atrasou, e daí ele teve a possibilidade de... E o quanto essa troca é importante, porque é isso, você tem que ir aprimorando técnicas. Né? E ser um autodidata é importante. Né? Porque a pessoa pode ter o dom, né? Mas a formação... eu acho que também é o tempero, né? Ela vai complementando, vai fazendo com que você seja cada vez, sei lá, ter refinamento, assim, né, daquilo que você faz. É bacana, eu acho que é importante. Até porque tu atender o público, tu tem que ter processo. Porque hoje tu atende 2, 3 mesas, quem gosta de cozinhar. Mas quando tu começa a atender um maior número de pessoas, tu tem que aprender os processos. E isso na academia ajuda a trabalhar nos processos, não é verdade? Sim, mas o importante é a gente lembrar que não dá para sair da escola e virar chefe, assim, dizer, sou chefe ou abrir um restaurante. Não dá para fazer isso, só se for um gênio. Eu tenho uma lembrança assim, de um caso, eu nem conheço a pessoa, nem sei o que aconteceu depois, mas via um restaurante novo, super bonitinho, e aí o Romildo sempre dizia, né, vamos entrar para ver. Eu dizia, será? Enfim, na insistência a gente entrou e a comida estava muito fraca, ele estava muito bonitinho com a sua dona, olhando ali, cuidando do salão, falando com as pessoas. E ele viu que eu não comi e veio perguntar. Pois é, dei uma desculpa, nem lembro o que eu falei, mas ele disse, você não quer uma massa fresca, alho e óleo? Eu, quero, mas na minha cabeça já veio o que eu faço, que eu aprendi com o Alex Atala, que você tem que cortar o alho do mesmo tamanho, senão ele vai queimar, vai ficar com um sabor diferente e tal, a massa caseira e tal. E aquilo veio na hora. E ele, depois, quando ele serviu, quer dizer, era uma massa que tinha passado do ponto, o alho era aquele de vidrinho lá que você compra pronto, picadinho. Enfim, não tinha nada de bom. O restaurante durou, acho que 8 meses. Porque não pode... Porque daí tem o aspecto... A perfumaria, assim, né? E que é importante, né? Ter uma boa experiência dentro do estabelecimento é super importante hoje. Isso. Não é o que tem no cardápio, mas sim a experiência que você vai ter na hora de pedir, né? É uma coerência. Eu sempre digo assim, tem que ser coerente, sabe? Então, a comida é boa, o lugar é gostoso, e às vezes as pessoas confundem em ter um lugar bom com algo de
caro ou elevado. Elite. E não é elitizado, né? A gente sempre... Eu escuto muito as pessoas falarem sobre gourmet, né? Porque fala, gourmetizou, como se tudo fosse só tornar caro, colocar... E não é essa a questão. É o todo, né? É um ambiente agradável, limpo, né? Porque a limpeza é um fator determinante para você ter um bom serviço também. Sim. Né? Isso é fundamental. O que você vai ver ali no salão, o que você vai ver é o reflexo do que tem na cozinha. Não tem como ser diferente. Né? Então, assim, você já olha e você já imagina como é que vai ser a cozinha de um estabelecimento se você vê. E o fato dele ser um lugar, às vezes, mais simples não significa que ele não seja bom, limpo, né? Que tenha um excelente atendimento e que você tenha uma experiência agradável. Experiência não tem preço, né? Não tem. Eu também sempre lembro disso. Quando você vai a um lugar e você lembra quanto você pagou, é porque não deu certo. Porque quando é bom, você não quer nem saber. Você fala, pode ser caro, mas enfim, você fala, ficou 2 meses, 3 meses sem sair. É porque a experiência, como eu falei, a experiência não tem preço. Então, o pessoal foi lá, estava tão agradável e tal com as pessoas, ficou tão bom. Que, né, o valor, né, claro, tem que ser um valor justo. Sim, tem que ser justo. O valor justo. O valor justo pode ser caro para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas que pagam um valor justo e tem uma experiência, nunca vai reclamar. Hoje em dia a gente vê muita coisa, assim, né? Os espaços instagramáveis, né? E que está tudo bem você fazer espaços instagramáveis, né? Porque a vida hoje a gente também tem que se adaptar. Não vamos dizer que não, né? Tem que ter. Mas qual é o peso que você vai dar para as coisas, né? Eu ainda defendo que o alimento, a boa refeição é o que tem que nortear um bom negócio. Se isso não acontecer, é difícil se sustentar, né? Os outros elementos acabam se tornando frágeis demais para garantir uma continuidade. E, Jussara, nosso tema aqui é tendências. E você é estudiosa, né? Você viaja, pesquisa. Como é que você está vendo, né, para os próximos anos a tendência da nossa gastronomia no Brasil? Olha, é interessante, eu estava pensando nisso, a gente pode fazer uma analogia que mais ou menos aí a gente vai entender com a moda, né? Então, vamos dizer, uma marca muito famosa, a Chanel, lança uma calça que a gente usou lá nos anos 70, quem é dessa época, uma boca de sino enorme. Então, ela lança isso e, se for muito vanguarda, todo mundo vai olhar e vai dizer, não, isso não é para mim. Mas, se ela insistir e outras marcas daí olharem e falar, opa, isso daí parece que tem um valor, vamos fazer também. E começarem a fazer, isso começa a refletir e daí as grandes marcas acabam copiando aquilo e cai no popular. Então, mesmo aquela pessoa que olhou no começo e falou, não vou usar isso nunca, ela acaba daí usando porque está todo mundo usando. Então, na gastronomia, a gente já teve uma onda, assim, lá contra a cultura, orgânico, slow food. Na época do molecular. Lá. E até depois dessa, mas eu digo dessa volta do olhar para o quintal. E naquela época a gente não falava, já era um começo do problema com o clima, tudo que a gente está vendo em relação à sustentabilidade hoje, que é muito mais forte. Então, quando essa onda vem de novo, quando a Chanel lança essa boca de sino mais para frente, que está todo mundo já um pouquinho mais ligado, aí fala, opa, tem que ser assim. Então, eu posso falar de tendência que a maioria pode dizer, mas isso é bobagem. Mas se a gente vê o problema do clima chegando, da poluição, aí você vai dizer, a gente tem que fazer alguma coisa. E a grande indústria já fazendo, apesar de ser uma maquiagem, dela falar que é
sei lá, inventar uma palavra, mas no fim você vai ler o rótulo e está lá cheio de coisa que você não sabe o que, né, que substâncias que são aquelas, que ingrediente que é aquilo. Mas, assim, tem um movimento que começa a vir também, se você pensar numa onda, assim, a onda vem e vai varrendo, e depois, quando ela cai, ela pega todo mundo. Então, mesmo que seja, né, assim, ela esteja ali, faz de conta, aquilo vem vindo. Então, isso é uma tendência, você ser mais simples, você ter mais sabor, você olhar para o teu entorno, você valorizar o teu produtor, economia circular, porque alguém me disse também que eu achei fantástico, eu falo, não ponha plástico, aí você já usou o plástico, não usa o plástico. Ela falou, mas por que fazem o plástico, então? Fazem porque a gente usa. Então, assim, por que é que a gente come, os restaurantes servem só mignon? Porque as pessoas querem. Se você perguntar para um dono de restaurante, não faça só mignon, use o boi inteiro, ele vai dizer, mas as pessoas chegam aqui e querem mignon. Ou o atum, nós somos um restaurante de sushi, por exemplo, vai ter problema, porque nós não respeitamos a pesca do atum e acho que não vai ter atum. O salmão, então, que vem do Chile, que é tão controverso a sua criação, apesar de você achar, vem lá um pesquisador, não sei de onde, que falou, não, imagina, não tem problema nenhum. Não, se você vê os meios sérios, as revistas científicas internacionais, os pesquisadores sérios, eles vão dizer, olha, essa água contaminada está indo lá para o Alasca e está afetando até o salmão selvagem. E aí você vai dizer o quê para o teu cliente? Mas ele pede salmão. Mas eu acho que a pessoa tem que, além de se informar, pensar realmente no que é esse problema, né? Ele não é superficial, o problema climático e da poluição, ele não é. A pessoa tem que ter consciência e se informar, só que dá trabalho. Muito trabalho. E mais do que isso, né, Ju, como é que isso se traduz na prática, sabe? Também custa caro, às vezes, né, você aplicar uma série de processos assim, né, que priorizem isso, porque geralmente o empresário ele precisa de resultados mais rápidos, assim, né? Então, e isso é algo um pouco mais longo, assim, né? Você tentar jogar lá para frente, colocar isso como metas, assim, geralmente é mais de médio e longo prazo, né? E daí muitas vezes na hora que você vai fazer conta você não tem fôlego para chegar até lá, né? Mas é algo que precisa ser olhado, né? Então, o que você pode começar a fazer? É gradual, né? Eu acho que tem que ser gradual. Pé no chão. Eu vejo que, na verdade, isso que você está colocando, André, né? Às vezes o pessoal torce o nariz, né? Porque tu abre um negócio, tem que pagar as contas. E aí você tem que agradar o teu cliente, o consumidor. É lógico que, como você falou na tendência, os locais que são mais voltados realmente buscando para o quintal, né, para coisas sustentáveis, isso realmente veio para ficar. Porque junta com saúde ainda, né? Não, veio para ficar. Então, assim, eu acho que... A tua saúde. Né? Hoje é um número muito pequeno, mas essas pessoas já estão oferecendo o quê? A experiência, e as pessoas não estão ligando para pagar por essa experiência, porque querem ter essa experiência, e pagam por isso, né? Então, eu acredito que isso vai ser, né, vai aumentar ano a ano, né? É a mesma coisa da internet. Quando falou da internet, né, a internet está todo mundo usando, né? Então, eu acredito que, voltando para a questão da saúde, da sustentabilidade, de ter um ambiente mais seguro, eu acredito isso que, né, pode demorar, mas vai chegar. Então... É que precisa, né? Precisa, né? Então, precisa chegar, eu também acho. Mas eu acho que o grande desafio e daí entra um aspecto de educação do consumidor também, né? Porque muitas vezes a verdura, o legume, quando você vai para o teu produtor local e tal, nem sempre ele vai conseguir fornecer no orgânico com a mesma regularidade e tamanho, forma e tudo mais, né? Porque você sabe que você não está ali com aquele processo controlado, né? Ele é mais natural.
Então, assim, que a pessoa, que o consumidor também aceite mais isso. Isso é educação, né? Você trabalhar, que ó, hoje a tua cenoura é assim, amanhã vai ser um pouquinho diferente. Ou não vai ter. Ou não vai ter. Mas por quê? Por conta disso, e estão os benefícios aí, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? De você conseguir trazer essas práticas mesmo para o dia a dia e continuar com o negócio sustentável. Eu acredito que é um caminho, né? Então, esse caminho tem que começar. Então, quando tu abre uma porta e tu vai receber vários tipos de clientes, tu tem que ter também opções no cardápio, para que as pessoas não, opa, né? Hoje tem a questão do glúten, questão de várias coisas que... Mas por que isso, né? Assim, não só na minha opinião, mas eu acho que nas pessoas, nos técnicos, quer dizer, cria uma intolerância porque não, por exemplo, o leite, não tomava leite. Aquela caixinha que dura 6 meses, não é leite, né? Então, você começa a criar intolerância, eu acho que pelos componentes que estão ali, os estabilizadores, né? Enfim, tudo que eles colocam ali para deixar melhor, sei lá. Então, tem isso, né? Então, agora vai ter o Bom Gourmet, agora em agosto, né? O festival vai ser em agosto? Não, o festival o festival prêmio. Não, o prêmio, né? Sim, né? Tem o prêmio em agosto, mas eu acho que vem uma novidade aí antes do prêmio. Qual a novidade? Você me chama para uma próxima aí para eu contar. A gente está desenhando algo importante aí, né, dentro daquilo que a gente fala das tendências. Então, há essa preocupação bem grande para olhar para Curitiba como cidade de destino do inverno. Então, a gente percebe que precisa existir algo aí que seja interessante para a nossa população. O Bom Gourmet mudou a visão da gastronomia. Nossa, com certeza mudou. Essa preocupação, ter conteúdos que são relevantes, interessantes. E as pessoas começaram a consumir esse produto, esse conhecimento. E é responsável o Bom Gourmet, né? Que tem difícil isso, sabe, Luciano? Porque muitas vezes a gente tem que fazer escolhas, né? E no mundo da audiência, né? Que muitas vezes a gente trabalha também, tem que olhar para isso. As pessoas são muito imediatistas e às vezes elas querem onde vou comer, né? O que tem, não sei o quê. E todo mundo sempre querendo saber as novidades. O que tem de novidade? O que tem de novidade? Mas, assim, a gente sempre procura o equilíbrio disso, assim, que é falar o que vem antes da novidade, assim, né? Do tipo, o que leva um lugar a abrir, o que tem por trás disso, né? A gente falava muito, assim, a cultura gastronômica, né? Não falar só sobre o endereço, né? E sim contar a história que tem, né? O que existe por trás de cada desenvolvimento de um prato, até, né? A origem e tudo mais, enfim. Não é fácil isso, mas a gente fica nessa luta aí de manter esse espaço para a gente poder ter essa discussão que é muito importante para a gastronomia. Tá? Eu falei isso porque a gente quando tem oportunidade, a gente vê ali no próprio grupo do Bom Gourmet, vai nos links, a gente vai no portal, e aí é muito rico, né? Hoje tem mais de 1,5 milhão de seguidores, né? A gente tem uma audiência bem bacana ali. A gente consome, então não vai dizer para nós o que vai acontecer agora? Ainda não, tem que fazer alguns alinhamentos. Mas eu já posso dizer, né, com a Jussara, a Brasel convidou a Jussara ano passado, foi editora do Caminhos Sustentáveis no Paraná. A gente fez o Festival Brasil Sabor, não foi fácil, né? Porque muita gente participou e nem sabe o que é, né? O que é sustentabilidade, né? E aí eu te pergunto, né? Essa próxima edição que começa agora dia 16 de maio, né? Para poder participar do Brasil Sabor, são só 30 participantes, né? No estado inteiro, né? Temos um limite para 30 participantes, né? Mas porque pega outra tendência. A gente começar a mostrar, né, para o consumidor que existe uma sustentabilidade que talvez essa pessoa nem conhece. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é super louvável, né, a atitude de vocês, porque é o único estado que tem um tema, né? Sempre tem o livro com receitas, né, falando
mostra o restaurante e a sua receita, mas não fala do restaurante nem das práticas sustentáveis, né? Então, essa atitude é super louvável, porque você começa a... Tem um fator esmiuçar. educacional aí também, né? Você começa Inspiracional, bem bacana. esmiuçar esse termo, né? O que quer dizer. E agora a gente entra num segundo momento, então, nesse primeiro livro, tratando de sustentabilidade, né? A gente contou a história do restaurante e que ações, né, que eles fazem, e agora a gente vai falar do produto, dos produtores. Como é que esses produtores sobrevivem, ou como é que eles plantam, qual que é a importância de um bom produto para o prato. Se a gente falou em que legal. sabor... O ponto de partida é o prato apresentado, a receita? Que legal, bacana essa iniciativa. E que ela seja sustentável e que tenha essa relação com o produtor, né? Porque aí a gente vai descendo um pouquinho, né? Naquele primeiro livro, nós abordamos até toda a nomenclatura, né? Agenda 2030, ODS, enfim, todos esses termos, mas agora vamos mais fundo nesse tema, que é chegar mais próximo do prato. Então, essa receita, né? Volto a falar do salmão, por exemplo. Mas por que falar? Por que fazer um prato com salmão? Legal. Né? Onde é que está a sustentabilidade? O que a gente pode, que peixe que a gente pode escolher que não seja de cativeiro? Enfim, né? Isso é de uma riqueza, assim, e a gente gostaria que viesse. Experiência, né? Quando que é o Brasil Sabor? É 16 de maio a 6 de junho. Que legal. E acontece no Brasil inteiro. E a gente ano passado, a gente lançou, né, o tema Caminhos para a Sustentabilidade. Então, esse ano a gente tem que ter que caminhar um pouquinho mais, né? Se a gente falou caminho, a gente tem que andar para frente, né? Sim. E aí a gente criou uma curadoria, André, que a Vanessa do Velho Oriente, a Gabriela Carvalho, a Vânia do Limoeiro, junto com a Jussara, que estão fazendo uma curadoria. Então, a pessoa faz a inscrição do prato, pera lá. Né? Então, tem que ter pelo menos, são 2 ingredientes, né? No mínimo. 2 ingredientes sustentáveis. E a pessoa tem que também ter uma gestão de sustentabilidade, que também não é só a parte da gastronomia, né? Gestão de pessoas, isso é sustentabilidade. Trabalhar com as pessoas serem mais felizes, né? Porque essa felicidade com os pratos, com o serviço, torna-se o ambiente diferenciado, não é verdade, Jussara? Sim, com certeza. Eu já queria lançar um desafio aqui, então. Então, se vai até, né, vai até junho, a gente tem em agosto o Prêmio Bom Gourmet, a gente tem uma categoria de sustentabilidade. Por que a gente não poderia unir aí as duas questões, de repente, de ter essa iniciativa, né, que já existe de vocês, que já é real, e, de repente, a gente fazer disso, jogar uma luz ainda um pouquinho mais, uma cauda longa para essa história dentro do Prêmio Bom Gourmet. Ah, muito fantástico. Vamos sentir honrados, né? Achei ótimo. Nosso podcast está terminando, né? Infelizmente, mas nós vamos trazer elas de volta, né? Porque trazer Jussara Voz e a André Sogefrei é muita informação, é muito conhecimento, muitas coisas boas para se ouvir. Então, eu queria que a André já falasse as suas considerações, tá? E já não vai falar sobre as novidades. Não posso ainda. Adoraria poder falar. Se me convide para o próximo. Não, eu queria dizer que é sempre muito bom a gente falar sobre gastronomia. E essa questão, né, que a gente falou tanto aqui, assim, lá na história que eu me lembro da fala que a primeira rede social é a gastronomia, né? Quando as pessoas nas suas casas lá atrás sentavam em torno de uma mesa, né, para trocar. Então, isso é muito apaixonante, né? E tudo que aconteceu ao longo de todos esses últimos anos aí, então já são quase 2 décadas vivendo isso. Só dá vontade de viver ainda mais, assim. Eu acho que tem grandes desafios aí pela frente, muita transformação. Mas muita coisa para construir, assim, sabe? Então, eu me sinto muito feliz de ser um pontinho aí, né, dentro dessa cadeia gigantesca e que eu possa colaborar de alguma forma. Bota pontinho nisso, né? Bota colaborar nisso, né? E todo mundo ligado aí. A gente adora estar à disposição. Gourmet, Bom Gourmet, Foodco, festival. Foodco está fantástico e leva as pessoas... Ficou uma oportunidade maravilhosa, assim, né? Que daí é o olhar mais para a gestão, né? Então, muito bom. Teremos aí
em abril, em maio, na verdade, a segunda edição, são 6 ao longo do ano, então a gente está bem, bem animado e vem novidade ali também. Você me convide de novo para ver. E Jussara? Então, alegria, né, estar junto, porque compartilhar a mesa, mesmo que a gente não esteja com comida comendo aqui, nada, hein, Luciana? mas compartilhar com pessoas que desejam, né, têm esse objetivo na vida de transformar e de melhorar, né, a nossa relação com a comida e também com os donos de restaurante, ou fornecedores, ou produtores, enfim, que todo mundo cresça, né? É muito rico, eu acho que eu me sinto... Acho que eu fiz uma boa escolha, né? Com certeza. Né? Aquele tempo lá que eu estava em dúvida, eu falei, vou para a gastronomia e tal. E é muito gostoso estar aqui. Foi uma escolha saborosa. Foi. Olha, esse também é um podcast que você vai assistir uma vez, 2 e 3 vezes. Porque é muita informação boa para você que tem seu negócio, você que quer abrir um negócio, né? Ouvir a André e a Jussara realmente é muito bom. Está aqui a mãozinha de vocês. Muito obrigado, Jussara. Prazer. Estamos juntos. André, né? Obrigada a você. E até a próxima. Até a próxima.